Pena Ele de morte, mudou concorda? completamente o posicionamento dele. Então, veja, a lei ela é muito flexível, ela é muito elástica. Sim. Né? E isso tem um lado positivo, que é a dosimetria correta, e o lado negativo, que é a teoria da pena mínima, que é o que acontece hoje. Né? Então, fizeram uma pergunta aqui sobre pena do estelionato. Né? Pô, o estelionato é literalmente, o cara pode aplicar um golpe de R$3, Sim. ou um golpe... De 1 milhão. Ou um golpe que pega 10% do patrimônio da pessoa, ou pega 100% tudo. do patrimônio da pessoa. Qual é a pena? A pena é de acordo com a gravidade do delito, de acordo com a complexidade. Por isso que existe o mínimo e o máximo, majorantes, minorantes, qualificadoras e privilégios do crime. Para você poder chegar exatamente à pena... O que é feito hoje? Pena mínima. Ah, qual que é a mais baixa? E é o que tá mais acontecendo de crime agora, golpes, né, de internet, de Pix, etc. Que aí precisa mudar a responsabilização, porque todos esses golpes de Pix, eles vão pra conta de um laranja. Como é que o banco permitiu que alguém abriu a conta sem ele verificar a pessoa, sem ele verificar se aquela pessoa existe? Isso precisa ser mudado pro banco ser responsabilizado. Se o meu dinheiro que eu depositei de um Pix, num golpe, foi pra uma conta que o banco não consegue saber quem é a pessoa, o banco tem que pagar aquilo. E o banco não está sendo responsabilizado por esses golpes. Os bancos me procuraram para falar assim, Paulo, a gente precisa colocar na legislação a capacidade de fazer uma lista negra, né? Certo. O que é o smurfing, né? Que é feito na lavagem de dinheiro. Eu pego aqui R$10.000 e eu vou fragmentar esses R$10.000 em 100 depósitos, em 100 contas diferentes de 100 laranjas. Sim. E aí aqueles laranjas vão fazer as transferências e mais transferências a ponto de você não perde. conseguir rastrear o dinheiro. Você vai rastrear, tem R$3 numa conta Bota em aqui. criptomoeda, bota em... cara. Então, o que o banco falou? Ele falou, o cara que abre essa conta de laranja, ele abre hoje, ela é bloqueada, ele abre outra. Sim. Entendeu? Só que tem gente do banco participando também. Mas o banco não consegue impedir que aquele cara abra aquela conta. Então, a gente inseriu dentro do nosso projeto de combate ao crime organizado uma possibilidade de a conta bloqueada por lavagem de dinheiro, o banco ter a capacidade de não mais abrir contas para aquele CPF. Então, mas eu posso fazer uma observação? Deve. O Ryan postou que ele teve as contas dele bloqueadas no Brasil. Nossa, Certo. por quê? Todas as contas. Por quê? E aí, bloquearam a do pai dele. Eu já tive conta bloqueada também por decisão judicial. Não por decisão judicial. Por quê? Porque o banco encerrou a conta dele. Provavelmente ele sofreu, sei lá, alguém ou alguma instância chegou no banco e falou, ó, é isso que tá acontecendo. Aí o banco falou, não, só com decisão judicial. Entendeu? E aí o banco ele pode encerrar a conta. Pode, o banco tem direito, ele é uma entidade privada. Ele Tá, tem mas e direito. o meu dinheiro que tá lá? Ele fala assim, Não, olha, a gente ele não pega o tem dinheiro. mais interesse em manter você, Léo, como nosso Tudo cliente. bem, mas eu quero o por meu que que ele dinheiro. faz Não, isso? o dinheiro não tá tomado, o dinheiro Tá. está bloqueado, você Então, vai disponibilizar uma Aí outra a conta para ele ser justificativa depositado. aquela ideia da pessoa politicamente exposta. Sim. Mas ele Eu não sou é. pessoa politicamente Você é exposta. deputado. Não aconteceu É. com o economista sincero também? Aconteceu. E qual foi o motivo? Foi o mesmo? Não sei. Só sei que tá acontecendo isso misteriosamente com um monte de gente. Um monte de gente tá Eu tendo... não consigo. Sabe aquele negócio Wise de fazer pagamento, um negócio verdinho? Sei. Eu não consigo abrir conta lá. Não. Porque eu sou pessoa politicamente exposta. Ele Então, nem mas abre. a pessoa politicamente exposta tem que ter cargo público. Você é deputado, o governador, o senador, o cara que é... De alguma forma ele tem algum ele cargo é um público. pouco mais amplo esse conceito aí. Então, o cargo tem um conheço cargo ele a público. fundo. Sei lá, um delegado, de repente. Enfim, alguém que tem cargo público. Alguém que é assessor de parlamentar, tem um cargo público. Tem um porquê. Uma pessoa que não tem nenhum cargo público, nenhuma ligação, né? Você bloqueia estranho. os bens dela no banco. Será que não foram as feministas que pediram, não? Porque ele falou das tatuagens de borboleta? Não sei, cara, mas você entendeu? O É isso que cara, tá você acontecendo no conhece o Brasil. Ryan? Conheço O cara as fez tatuagens. a tatuagem de borboleta ser a mais removida do Brasil. Sério? Olha o que esse cara me fez. Eu conheço essa teoria. Então, e aí? Tipo, por que não tem uma ação, por exemplo, pra... Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que... E se as pessoas de direita no Brasil começarem a ser perseguidas no sentido de... Se elas... começarem? Não somos ainda. Não Ao somos. invés da gente pegar Estamos só... numa democracia! Pare com isso! Então, ao invés de só Subversivo. pessoas... só pessoas com cargos públicos, pessoas públicas e tudo mais, né? E pessoas com, sei lá,
sei lá, alguma ligação a partido, pessoas filiadas. Né? Não, qualquer pessoa com qualquer opinião, etc., que joga na internet conteúdo, mas é um indivíduo sozinho, não tem nenhuma ligação política com nenhuma entidade. Essa pessoa começa a ter bens em contas bloqueadas, essa pessoa começa a ser banida de utilizar certos produtos. Tinha que ter uma lei só com decisão judicial. Mas o banco tem esse direito de unilateralmente. Ele pode dizer porque, por que exemplo, eu, dono pode. de uma loja, eu não posso me negar a vender pra você. Não, mas eu tenho um... É meio confuso isso aí na meio legislação. confuso. Não, eu tenho um amigo que falou assim, que o banco ligou pra ele e falou assim, ó, a gente não quer mais o seu business. Você tem X dias aqui pra transferir o seu dinheiro pra outra conta, a gente não tem mais interesse. Eu acho que é válido, eu acho que o banco tem que ter liberdade. Não, eu sou a favor dessa operar. liberdade, mas então essa liberdade tem que se estender a todos. Como nos Estados Unidos, você pode se negar a vender alguém, por exemplo. Até porque não dar esse direito de negar é uma espécie de escravidão temporária. É, exatamente. Entendeu? Então, ou é pra todos ou é pra ninguém. Por que só os ricos podem, só porque os bancos podem, e o cara que tem uma lojinha no interior do Ceará não pode? Se negar a um cliente qualquer. Cara, eu não lembro exatamente a regra do Código de Defesa do Consumidor em relação a isso. Eu sei que nos Estados Unidos você tem o direito... Você pode ter o direito. E, claro. Inclusive, você não pode ser obrigado nem a ter a pessoa dentro do seu estabelecimento, sim, né? Sim. Você é trespassing, você avisa ela que, ó, você não é mais bem-vindo aqui, o cara vai embora. Eu sou a favor da mesma coisa aqui. Eu também. Eu gosto dessa política de você poder escolher. Sim. É justo. Mas e aí, o que faz? Se todo mundo que tiver opinião à direita começar a sofrer esse tipo de coisa. Então, cara, existem diversas estratégias que o governo utiliza para colocar a gente numa posição de submissão. Né? Então, toda vez que... Veja, a própria existência da perseguição ao Bolsonaro hoje, ela é algo que tira a energia da oposição. Né? Se o Bolsonaro não tivesse sendo perseguido, se a direita não tivesse sido perseguida, a gente ia ter muito mais tempo para atuar do ponto de vista legislativo. Como a gente tá... isso, inclusive, é estratégico do ponto de vista da esquerda. Eles arrumam um problema bem grande para a gente focar a nossa atenção naquilo e não vai ter tempo, nem energia, nem recurso para poder ir atrás de todos os problemas que eles vão criando. Então, eu acredito que as perseguições são estratégicas, tudo isso é estratégico e as instâncias de perseguição são diversas. Então, existe o lawfare, que é o cara te processar infinitamente, e isso acontece em todo tipo de lugar. Existe a questão econômica, né? Pô, você pagar advogado é caro. Sim, ou eu né? sei. Então, eu teve meses da minha vida que eu gastei mais com advogado, né? Do que com qualquer outra coisa que eu tinha dentro das minhas contas para pagar. Né? Sabe quando você junta os boletins, começa lá, um por um? Você sabe que eu fui indiciado pela Polícia Federal, né? Indiciado? É. Qual crime? Eu falei que não aceito pedófilo na sociedade. Mas qual crime? De acordo com eles é crime de ódio, mas eu não achei na legislação crime de ódio. Crime. Mas peraí, você foi indiciado já? Não, perdão, intimado. Ah, não, você foi intimado pra... Intimado. Perdão, Não, isso daí você vai lá, você chega com um advogado e fala, ó, é isso. Isso, mas aí já gastou com advogado, já gastei, perdeu tempo, já perdeu. Hein, Opa! Advogado bom é caro, meu irmão. O que é feito hoje? Pena mínima. Ah, qual que é? A mais baixa. E é o que tá mais acontecendo de crime agora, golpes, né, de internet, de Pix, etc. Que aí precisa mudar a responsabilização, porque todos esses golpes de Pix, eles vão pra conta de um laranja. Como é que o banco permitiu que alguém abriu a conta sem ele verificar a pessoa, sem ele verificar se aquela pessoa existe? Isso precisa ser mudado pro banco ser responsabilizado. Se o meu dinheiro que eu depositei de um Pix, num golpe, foi pra uma conta que o banco não consegue saber quem é a pessoa, o banco tem que pagar aquilo. E o banco não está sendo responsabilizado por esses golpes.